O meu pai sempre acompanhou os jogos, né? A base inteira eu financiava a ida para ver os jogos do meu filho, era tudo financiado pela minha família, eu tinha que me virar. Eu acho que é a única pessoa, né, torcedora assim, que é a única que eu consigo meio que imaginar ele comemorando. Sente falta de estar ali na beira do gramado assim, pra ele? Porra, muita falta. Quando eu era pequenininho, ele falava, corta pra dentro, eu escutava. Até a hora que eu sou empresário do Neymar, então eu sou o pai. Ele foi me preparando para me tornar quem eu sou. Eu vou pra final. Se eles não chegarem lá, Para as pessoas ele não vai ser o melhor do mundo, mas para mim vai. Vambora. A dificuldade de ir nos jogos é grande. Ah, mas tô falando. Poxa, a base inteira eu financiava a ida para ver os jogos do meu filho, era tudo financiado pela minha família, eu tinha que me virar, ir um dia antes de ônibus. Às vezes o ônibus, como os campeonatos eram regionais pelo São Paulo, tem cidades em São Paulo que são 12 horas de ônibus, cara. Então era um perrengue, eu saía antes do meu filho sair com o clube, ou saía para poder chegar a tempo de ver o jogo dele. Assistia um jogo de infantil, era 20 minutos, era 10 por 10, um negócio assim, 15 por 15, era um tempo muito rápido. Assistia o jogo e voltava mais 12 horas por trás, para voltar para casa e tentar chegar antes dele, ou junto com ele pelo menos. Mas aí o Neymar foi estourando, e eu fui melhorando várias situações, eu fui melhorando qualidade de... Eu já não ia mais de ônibus, já usava o avião, já usava avião comercial, isso facilitava a minha vida. A gente foi uma família que se uniu num propósito e deu certo, graças a Deus. Consegui andar de avião quando meu filho se profissionalizou, quando começou a jogar futebol. Até os meus 40 anos eu não sabia o que era andar como aeronave com avião para ir para lugar nenhum, para país, eu nunca tinha saído do Brasil. E o nosso trabalho e o trabalho do meu filho fez com que a gente percorresse o mundo. E eu vivo o trabalho do meu filho, vivo o meu trabalho, então a gente está sempre junto, sempre nos colocamos dessa forma desde o começo, e enquanto ele estiver
né, dentro da carreira profissional, a gente vai estar junto. E aí, tranquilidade? Beleza? Muitos amigos meus me falam que a relação que eu tenho com meu pai, eles nunca viram isso, né? Pela forma como que a gente conduz tudo, né? De ser muito leve entre as coisas entre a gente, de ser muito claras, e na hora que tem que dar dura, ele me dá dura. Então isso, a troca né, de conversas, de sabedorias, é sempre bem-vinda. Então, e na nossa vida sempre foi assim. Meu pai sempre foi um espelho para mim, sempre foi o meu ídolo, né? E sempre vai ser, né? Então eu sou muito orgulhoso da forma com que a gente tem a nossa relação. Eu me comunico com meus filhos diariamente, todo minuto, toda hora, o que eu tenho, o que acontece comigo, o que acontece com eles, a gente conversa. Então a gente sempre criou esse laço de amigos, e é uma coisa que me ajudou muito durante a minha carreira. A gente tem liberdade para falar qualquer tipo de coisa, né, trocar ideia, qualquer tipo de assunto. Então acho que de ter isso, para mim hoje me ajudou demais. Eu dou com meus filhos por minuto, né? Cada coisa que eu escuto, vejo, eu levo para eles, ó. Entendeu? Eu encho meus filhos de informação. Entendeu? Ainda mais quando você vê acontecer alguma coisa com outras pessoas, eu pego essa informação e jogo para eles. Se forem positivas, olha que coisa legal. Se for negativa, olha que coisa ruim. Entendeu? Então, a gente vai vivendo assim. Aí, ó. Tá bem. Vamos lá falar com ele lá. Ah, parece que vai jogar na praia, né? Bizarro. Eu sempre assisti os jogos do Neymar ao vivo. Dificilmente eu perdi alguns jogos que onde não estivesse presente. Na quadra ele estava bem pertinho de mim. Aí quando eu fui pro campo já ficou um pouquinho longe. Aí quando eu fui pro profissional já estava longe. Aí hoje em dia já é quase impossível. Acho que ele me preparou para isso. Porque eu tenho meus próprios comentários, eu tenho a minha maneira de enxergar o jogo, para que eu possa ajudá-lo. Sempre desde pequeno, eu sempre fui um crítico, talvez. Se o Neymar tem muitos críticos, eu fui o primeiro dele. Eles têm a certeza disso. Acho que foi um preparo importante para mim, no qual ele me conduzia em campo, ele falava, ele assoviava. Quando eu era pequenininho, ele falava, corta para dentro, eu escutava. Então, ele foi me preparando para me tornar quem eu sou. Mas eu consegui tirar você do coração. Tem hora que eu sou empresário do Neymar, mas tem hora que eu sou o pai. Sente falta de ficar ali na beira do gramado subindo pra ele? Porra, muita falta. Mas também hoje não dá mais. Hoje meu grito não alcança mais ele. Pelo contrário, hoje a gente transformou isso numa conversa antecipada. E aí, como é que você tá? Porra. Tô nervoso, tô ansioso, né? Ah, é. Isso é minha boca, né? Minha boca fica
delicioso. Legal. Jogo bom do caramba. O estádio é bom, né? A grama. É porque o tempo tá meio ruim, né? Fica chovendo esse tempo aí, molhado assim. Mas porra, a chuteira boa aí, aquece direitinho, sente. Onde vocês treinaram mesmo? Não treinaram? Tá certo. Casinha fechada, ó. Fechadinha a casinha. Cara, se cuida, viu, filho? Tá? Boa sorte, tá? Deixa eu te chamar aqui. Ali é os torcedores do Paris, ali. É? Coisa linda. Olha a chuva, tá perfeito, meu filho, ó. Perfeito. Né? Eu tenho um ritual porque as coisas mudam. Eu sempre orei antes dos jogos com meu filho. Isso é uma coisa básica nossa. Então, em determinado tempo, a gente continua com o mesmo pensamento. Talvez eu não tenha o alcance de vez em quando de orar 1h30 antes, como eu sempre fazia. Mas isso tá gravado nele, porque em determinado momento não vai ser possível. Uma hora, poxa, é muito em cima do jogo, os treinadores têm maneiras diferentes de agir, então você não consegue ter mais um contato. Então eu abri mão de rituais, porque eu sei que eles não, senão eu vou colocar fé em uma coisa que não é tangível no momento. Acho que é a única pessoa, né, torcedor assim, que é o único que eu consigo meio que imaginar ele comemorando. É diferente, né? Ele tava do lado dos pais do Mbappé. Então você vê que realmente os pais também sofrem, né, de ver os filhos ali perdendo uma partida ou tentando buscar um resultado, né, torcendo pelos seus filhos. Então acho que não tem preço quando a gente vê coisa assim. Eu gosto de ficar com meu pai, até porque ele é meu pai. E eu gosto de ficar junto com ele, eu gostaria de poder ficar mais no ano, por causa que eu vejo muito pouco ele no ano. Se fosse para escolher alguma coisa, era só estar mais perto dele, de estar no dia a dia. É isso que eu sinto falta. Então a relação que eu tenho com meu pai, né, e a relação que eu tenho com o Davi são bem parecidas. Que a gente eu tento levar ele, óbvio, como pai, só que ao mesmo tempo sendo um amigo, para que ele possa estar sempre do lado, da mesma forma que meu pai me conduziu. Mas eu e meu pai tinha esse lado crítico, né, no esporte que eu sempre tive. O que você quer fazer? Agora, o que você quer fazer? Lá vai a primeira. Não, no jogo não. Vai!
Dá um beijinho, dá um beijinho. Ele tá ficando cada vez mais do jeito dele, ele tá entendendo mais o futebol, começou a entender mais quem é o pai dele, acompanha mais, né? Tem hora que eu nem lembrava de um jogo, ele comenta a jogada, comenta o gol, aí fala, aquele dia você fez isso, aquilo, não sei o quê, e fica super contente. Camisa do Paris. Eu acho que tá pra passar, filho. Sério? Vai, pai, vai. Do papai! Gol! Foi bom. Só não foi melhor do que o de bike dele. Meia bike, né? Foi gol! Foi gol, irmão! Gol! Tenho muito orgulho pelo meu pai. Para as pessoas ele não vai ser o melhor do mundo, mas para mim vai. Eu brinco muito com o Altamiro, né? A gente sempre fala de, se você quer reconhecimento, entendeu? A gente trabalha muito, sempre falo que não busque reconhecimento, trabalhe. O moleque joga muito, né? Esse meu marido te conheceu, ele foi ao primeiro não. Da hora, cara. Boa sorte pra nós aí. Opa! Estamos na final. Vai levar, rapaz. Mas poxa, eu fiz tanto por isso e o cara não te dá reconhecimento? Você quer reconhecimento? E o reconhecimento apareceu, né, na forma de um fã. Sabia que teu pai tem fã? Meu pai? Deve ter mesmo. Eu tenho meu ídolo. Mas você conhece ele? Não conheço. Já. Mas eu tenho meu ídolo. Eu vou me passar onde eu fui buscar o conhecimento, a sabedoria para fazer as coisas. Através do meu ídolo que é o Sr. Neymar. Eu sempre dizia a mim mesmo e a minha esposa de que um dia Deus vai abençoar e eu vou estar de frente ao meu ídolo. Passaram 10 anos e qualquer coisa, tá aí, eu estou com ele aqui. Surpreendentemente, um dos filhos dele tinha o meu nome, não era o nome do Neymar Júnior. Ele falava assim, isso não foi homenagem ao Neymar Júnior, foi homenagem ao Neymar pai. Francisco Neymar Soares Camacho. É o nome do seu filho. Em homenagem ao seu Neymar, eu dei o nome de Neymar. E portanto, como alguém que vem da Angola, tem também um filho que está jogando futebol, vendo o seu Neymar como um mentor à distância, um ídolo, faz toda a diferença. O senhor é o nosso general, senhor. Continua aí firme, que a gente está olhando para si e vamos fazer tudo aquilo que você faz como orientação. O senhor é o nosso general. Espero que faça melhor do que a gente conseguiu fazer até aqui. Não, eu fico feliz, porque a galera, essas pessoas enxergam, né, a relação que a gente tem. E essa Champions veio para nós com uma dificuldade tremenda. Já foi uma classificação dura,
E após a pandemia, o isolamento se transformou numa coisa mais difícil ainda. Nós vamos estar no dia que vai ser celebrado a Champions League, que é a final. Nós vamos estar lá. Então eu só retorno de Portugal dia 24. De nós agora, hein? Só depende de nós, depende. Nós estamos na final, eu vou para a final. Se eles não chegarem lá, nós estamos lá. Tanto que a gente comprou passagem de ida e volta sabendo que, olha, eu cheguei aqui dia 8 e minha passagem de retorno é dia 24. Então eu falei que a gente veio aqui agindo por fé, sabe? Nós não viemos aqui, puxa, se classificar, não. Nós falamos, olha, nós vamos estar no final da festa. Liga dos Campeões 67, 2014 e 2020. Coutinho, sim, deve ser Coutinho. Ah, moleque, eu te morder. Pai, também que você realize os seus sonhos, que tudo na sua vida seja completado com sucesso. Se você tem um sonho, siga atrás.